Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos trazer 10 dicas valiosíssimas para você melhorar a sua análise técnica. Tanto para você que já tem alguma experiência fazendo análise e operando mercados, quanto para você que é iniciante. Então vale a pena assistir esse vídeo até o final porque tem muita coisa bacana. Vamos lá? Bom, primeira dica, comece com o gráfico semanal para definir a tendência de longo prazo. Especialmente se você é um day trader ou um swing trader, né? Então, o que nós estamos falando? Se você é uma pessoa que opera no gráfico diário, ou opera até no gráfico de 1 hora, de 4 horas, vá sempre para um time frame maior do que o que você opera, ou seja, de uma semana, por exemplo, para poder ver a tendência de longo prazo. Qual que é a tendência do preço naquele gráfico? Ou você tem uma tendência, mas você consegue ver ali uma vela ou um candlestick de reversão no gráfico semanal? Então talvez você possa pensar, por exemplo, uma reversão da tendência de longo prazo e procurar entradas num gráfico menor. Enfim, aqui vale também gráfico mensal, obviamente, ou até anual, se você conseguir uma plataforma que te dê, para você ter uma visão geral daquele ativo que você está operando, daquela moeda, daquela ação, daquela commodity, enfim. O que quer que seja, é sempre bom começar com uma visão geral e imaginar no longo prazo qual que é o seu viés, ou seu bias no inglês, né? Então essa é a primeira dica, muito importante. Próxima dica. Em mercados de alta, ou seja, que estão em tendências de alta, a melhor estratégia é comprar nos mergulhos, que em inglês é chamado de dips. E o inverso deve ser feito nos mercados em baixa, que você vai comprar quando o preço subir, fizer um rally, né? Ou seja, se você percebe, por exemplo, no gráfico semanal, que você tem uma tendência de alta, a melhor estratégia para você comprar, por exemplo, num gráfico diário, é justamente quando o preço baixar. Por quê? Porque muitas vezes se você compra na hora que o preço acabou de dar uma subida ou um rallyzinho, logo depois vem uma correção e você pode ter seu stop loss batido. Então muitas vezes, se você não espera o momento certo para entrar, por mais que você opere no sentido da tendência, e a tendência continue, você pode acabar tendo seu stop loss sendo pego. Um exemplo claro aqui, ou alguns, eu peguei um gráfico aqui pra gente, tá? Esse aqui é um gráfico, não importa qual que é, mas é um gráfico de dólar americano, dólar canadense diário, tá? A gente vê aqui uma forte tendência de alta, a partir aqui, por exemplo, de maio do ano passado, né? E aqui a gente vê que tem uma tendência de alta, mas se alguém entrasse comprando, por exemplo, aqui, por mais que ele esteja na tendência de alta, ele ou vai ter um stop loss dele batido, dependendo de onde estiver, ou logo depois que ele entrar, a trade vai reverter contra ele. E ele vai precisar de uma estabilidade psicológica, digamos assim, para se manter na trade. E vai ficar sempre se questionando se ela era uma boa. Será que a tendência não está se revertendo? Enfim. E você consegue achar vários outros casos aqui semelhantes. Por exemplo, aqui o preço acabou de fazer um rally. Se a pessoa comprar aqui, ela vai tomar uma reversão. E é uma coisa que acontece com muitos iniciantes, porque eles veem o preço dando um grande movimento, seja para cima ou para baixo, aqui no caso para cima, e ele entra nesse momento, é exatamente a hora que o preço vai fazer a correção. Então os traders mais experientes, eles esperam justamente essa correção para poder entrar comprado. Subiu, guardou a correção, entrou comprado, subiu, guardou a correção, entrou comprado, guardou correção, guardou correção, entrou comprado, guardou correção, entrou comprado, guardou correção, comprou, corrigiu. Então, se você vai aguardar essa correção, você pode esperar justamente que subiu, corrigiu. Então, você teve aqui, por exemplo, esse candlestick indicando talvez um retorno à tendência, ou para ser mais conservador ainda, esperar esse antigo topo
ser rompido, para aí sim entrar. E no mercado que está descendo, ou mercado bearish, o contrário. Os traders experientes aguardam um pequeno bearish rally, né? Ou seja, o preço dá uma subidinha para voltar a cair antes deles venderem. Isso aqui muitas vezes, por exemplo, nessa tendência de alta aqui, essa correção é uma retirada de lucros dos grandes players. Aqui também, ó. Ele vem aqui, tem uma retirada de lucro e recarrega e volta a comprar. Recarregou, comprou. Recarregou. Aqui a gente não sabe ainda se é um fim da tendência ou se é justamente uma correção para voltar a subir depois dessa forte alta aqui, que foi uma alta histórica. Mas olha só como que ele volta justamente aqui nesse último topinho, que vai funcionar aqui como suporte, né? Então, é essa a dica. Voltando aqui rapidinho, mercados de alta, a melhor estratégia é comprar nos mergulhos. E o inverso deve ser feito nos mercados em baixa. Próxima dica. Níveis de suporte e resistência podem segurar o preço por muito tempo. E os primeiros rompimentos, que em inglês é chamado de breakout, eles geralmente falham. Então vamos lá para os exemplos práticos. Aqui tem as linhas de suporte e resistência desenhadas nesse gráfico, que se você ainda não sabe fazer, tem um vídeo nosso só sobre isso, vale a pena você assistir, tá? Procura lá um vídeo sobre suporte e resistência do Forex Social, que é o nosso canal. Mas enfim, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Muitas vezes acontece isso aqui, ó, a linha de resistência segurando o preço, que é o que a gente falou. Aqui, ó, veio, segurou, voltou. Aqui você tem um rompimento, que é um falso rompimento, que muitas vezes as pessoas entram aqui, rompeu, agora o preço vai fazer um breakout e vai embora. E ele foi um falso rompimento e voltou. Então é muito importante esperar o fechamento dessa vela aqui de rompimento para saber qual que vai ser o comportamento, antes de ser apavorado e já comprar aqui. A gente vê aqui vários falsos rompimentos. Então é bom saber que essas linhas elas costumam ser testadas algumas vezes antes de serem rompidas. Olha que interessante, ele veio aqui, testou, fez um falso rompimento, voltou, testou de novo e depois foi embora. Aqui teve um bom movimento, né? Então, é isso. Níveis de suporte e resistência, eles podem segurar por algum tempo e os primeiros rompimentos geralmente falham. Ainda sobre suporte e resistência, quanto mais vezes os níveis de suporte e resistência são testados em sequência, maior a chance de serem rompidos. E depois que eles são rompidos, eles podem assumir o papel inverso, ou seja, um suporte passa a ser resistência e a resistência passa a ser um suporte. Aqui vale um comentário, que quantos mais vezes eles são testados, maior a chance deles serem rompidos, mas quando eles são testados em sequência. Porque, de forma contrária, se um nível é testado várias vezes e respeitado várias vezes ao longo de um grande período, esse nível ele se torna mais forte. Por exemplo, aquele mesmo gráfico. Esses níveis de suporte e resistência, eles são níveis consideráveis, porque olha o tanto de vezes que eles são testados. Foram testados aqui, 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 aqui. Aqui ele teve um breakout, mas respeitou aqui também. Então, esse exemplo de imagem, ele talvez nem seja bom para mostrar que eles são testados em sequência, maior a chance de ser rompidos, porque aqui eles estão sendo respeitados. Mas você tem também esses casos aqui, ó, que são muito comuns, que ele testa, é rejeitado e vem, testa de novo e depois rompe. Então não existe uma ciência exata. A análise técnica, ela é uma mistura talvez de ciência com arte. Porque você tem que entender esses movimentos e não desesperar nesses movimentos aqui e já, por exemplo, rompeu, você já entra vendendo sempre.
Ou chegou aqui, você já compra porque ele vai bater e voltar. Isso pode variar. Então você tem que esperar o comportamento do preço. Tá? E aqui o que a gente fala, depois do rompimento ele pode assumir o papel inverso. Esse gráfico aqui é um gráfico muito pequeno, que é um gráfico de 60 minutos. Mas a gente vê isso acontecendo aqui, por exemplo, ó, essa linha aqui, que é resistência, depois que ela foi rompida, ela vem e serve de suporte para o preço. Que vem, testa essa linha várias vezes, ó, testou várias vezes, funcionou de suporte. Vem, testou de novo, funcionou de suporte. Vem, rompeu, aí depois ela volta a funcionar de resistência. Aqui é a mesma coisa, ela rompe, depois ela funciona como um suportezinho aqui. Tá? Então é muito importante você, como analista técnico, entender como que o preço se comporta quando chega nessas áreas que são chamadas de pontos importantes do gráfico, são pontos de tomada de decisão das pessoas que estão envolvidas no mercado. Tem gente que justamente só opera quando o preço chega aqui. Essa área entre suporte e resistência eles ignoram. Certo? Próxima dica importante para você melhorar a sua análise técnica. As linhas de tendência são a maneira mais fácil de se mapear as tendências. Em inglês é trend line. Né? O que são essas linhas de tendência? Nada mais são do que linhas que você faz unindo os fundos, que no inglês são os bottoms, né? Falando em inglês meio portuguesado, e os topos, ou os tops. Aqui a gente tem uma linha de tendência de alta, que a gente vai vendo fundos mais altos. A gente pode até fazer uma outra linha aqui e criar um canal. E aqui a gente tem uma linha de baixa. E o que é interessante dessa linha de tendência? Além dela servir para você perceber uma tendência, ela serve para você ver justamente quando a tendência foi rompida. Tá? E um comportamento muito comum, vou falar como um bônus aqui, é esse que a gente vê aqui. Ó, a linha é rompida, depois ela vem e retesta essa linha de tendência do outro lado. Ou seja, ela estava funcionando como um suporte dinâmico, depois ele vem funcionando como uma resistência dinâmica e depois o preço vai embora dessa linha. Você também tem um movimento aqui interessante. E essas linhas elas podem servir também justamente para você fazer aquela questão de comprar nos dips, por exemplo. Você vê aqui que tem uma linha de tendência se formando. O preço vem aqui, chegou nessa linha e respeitou essa linha e começou a subir, você pode entrar comprado, partindo do pressuposto que a tendência vai se manter. E da mesma forma, quando o preço se afastar muito dessa linha, você pode imaginar que essa tendência ficou muito forte e que pode ter uma correção vindo por aí. Ou o movimento foi muito forte e pode ter uma correção. Tá? As linhas de tendência também são uma ferramenta muito importante na análise técnica. Próxima dica. Padrões no gráfico, eles são representações visuais dos preços que são criados por compradores e vendedores e servem para indicar possíveis comportamentos futuros nos preços. Uma coisa que as pessoas que estão começando não percebem é que esses padrões eles vão lá aprendendo esses padrões e decorando, mas não consegue perceber que esses padrões nada mais são que são representações visuais dos preços, que são, por sua vez, representação das emoções ligadas no mercado. Então existem muitos padrões e vale a pena você entender esses padrões gráficos. Como, por exemplo, se a gente for pegar hoje, dia 1º de fevereiro, a gente vai ver que tem um padrão de triângulo ascendente se formando no euro. Olha que interessante, o preço vem e sobe aqui, desce, sobe, desce aqui. Então a gente começou a formar um triângulo. Então a gente pode ter tanto a continuação desse triângulo, quando chegar aqui ele toma uma decisão, ou a grande possibilidade desse triângulo se romper em algum momento, mesmo que não seja aqui no final.
E esses breakouts ou esses rompimentos geralmente trazem fortes movimentos. Então, mais uma vez, também tem trader que não vai operar enquanto esse preço estiver dentro do triângulo. E vai ficar aqui pacientemente esperando um momento em que esse preço vai romper. Seja para baixo ou seja para cima. Como esse é um triângulo ascendente aqui, a tendência é maior que tenha um forte movimento para cima. Então tem traders que vão ficar aqui parado esperando esse preço subir, romper para cima. Certo? Então conheça esses padrões e entenda o que eles representam na psique das pessoas envolvidas no mercado. Outra dica importantíssima é que as médias móveis quantificam tendências e podem ser sinais ou ainda filtros para entradas, saídas e stop loss móveis. Então, falando de novo aqui, as médias móveis são um dos indicadores técnicos mais utilizados. Elas podem ser sinal para entrada ou para saída. E para stop móvel, que aqui é o que é chamado de trailing stop, quando você vai movendo o seu stop. Como que eles podem servir de sinal? Tem gente que usa uma estratégia, por exemplo, que se uma média for rompida, a pessoa entra na direção do rompimento daquela média. E a mesma coisa para a saída. Ela entrou, se o preço voltar e cruzar a média de novo, ele sai com stop loss. Seja um stop loss no lucro ou um stop no prejuízo. E como que pode servir de filtro? Pode servir de filtro da seguinte forma: a pessoa só vai levar em consideração um sinal de compra se o preço estiver acima de uma média X. Ou só vai levar em consideração o preço de venda se o preço estiver abaixo da média X. Ou seja, se tiver presente uma tendência de baixa, ele só vai vender se tiver uma presença, um preço abaixo da média, que significa uma tendência de baixa. Vamos olhar aqui no gráfico para entender isso mais claro, né? Olha que interessante esse gráfico aqui. É um gráfico pegado de certa forma aleatória. É um gráfico do ien, do dólar americano e ien japonês, de 60 minutos, certo? Ou seja, de uma hora cada vela, cada stick, cada pauzinho desse aqui. E nós temos plotado aqui nesse gráfico a média de 200, que é essa vermelha, a média de 50 períodos, que é essa média amarela, e essa média azulzinha, que é a média de 20. Então, como que poderia, por exemplo, funcionar de sinal de entrada a média? Primeiro, a pessoa sabe que está uma tendência de baixa, porque a média rápida está abaixo da média lenta. Ou seja, a média rápida é uma média que é menor do que uma média, né? Essa média de 200 ela demora mais a responder ao preço do que a média de 20, que é a média azul. Então ele sabe que é de baixa. Só que o que ele vai esperar para poder vender? Vai esperar o preço dar uma subidinha, para não acontecer aquilo que a gente falou. Por exemplo, ele resolve entrar vendido aqui, o preço ia contra ele. E não dá para saber se o preço está simplesmente revertendo ou vai descer. Então o que as pessoas podem fazer para usar de sinal? Ele sabe que está numa tendência de baixa, espera o preço romper uma média de 50, por exemplo, e ser expulso e voltar de novo. Tem um falso rompimento, que acontece aqui também, por exemplo. Poderia ser um sinal de um sistema. Vem aqui, acontece a mesma coisa, o preço vem, tenta subir, não chega na média de 200 e é expulso, e é fortemente afastado da média de 50, mais um sinal de venda. Aqui poderia ser um falso sinal, tá? E eu estou aproveitando e mostrando para você aqui também como que você pode usar as médias móveis para poder detectar a tendência. Esses cruzamentos de médias também indicam coisas. Por exemplo, aqui a gente vê que
a média de 20 está cruzando a média de 50. Então, pode ser que a gente esteja vendo uma inversão na tendência. Tem gente que só vai considerar uma inversão de tendência quando a média de 50 cruzar a média de 200. Então, você que vai ter que realizar testes e ver sua estratégia. Mas uma coisa, todos sabem, todos os mais experientes sabem o seguinte: não é uma boa estratégia você entrar como um cego aqui nesse cruzamento. A amarela cruzou, a vermelha para cima, eu vou entrar comprado. Por exemplo, se você entrasse aqui, você ia tomar uma reversão. Mas poderia, por exemplo, servir para te indicar: a amarela cruzou a vermelha para cima. Opa, pode ser que a gente esteja começando uma tendência de alta. O que eu vou fazer? Vou esperar o preço descer, ser rejeitado na média de 200, por exemplo, e comprar quando ele estiver indo para cima de novo. É aquela questão: você quer comprar no mercado, acha que o mercado vai se tornar bull, vai se tornar bullish, vai se tornar altista, você espera um dip ou um mergulho para você entrar comprando. Senão você vai sempre comprar em topos. Tá? Outra coisa que as médias são usadas, olha que interessante, quando essas médias estão mais afastadas, você tem a média mais rápida, um pouco rápida e relativamente lenta. Quando elas se afastam uma das outras, você tem um fortalecimento da tendência. Se você tiver paciência para esperar, por exemplo, só operar quando essas médias estiverem se afastando, aqui ó, elas se embolam, você tem uma indefinição. Aqui elas se afastam, opa, tendência de queda, entrei. Aí fiquei aqui, opa, azul chegou, encostou na amarela, está indefinido, vou sair. Opa, estão se afastando, vou entrar vendendo. Opa, estão se afastando aqui, por exemplo, ó, tendência de alta. Eu vou começar a procurar oportunidades de compra, que não é já entrar comprado, certo? Então, voltando rapidinho, médias móveis, elas servem para você ver como é que está a tendência, quantificar se a tendência é forte, fraca, e pode, talvez, dependendo da sua estratégia, servir para entrada, stop loss, saídas. Uma coisa que eu não falei foi dos stop, que eu chamei de stop móvel, que seria o trailing stop. Como que seria? Você poderia, por exemplo, aqui, vamos supor que você teve a sorte ou teve a competência de pegar esse afastamento aqui e entrou vendido. Você pode usar seu stop loss e colocar seu stop loss para ficar sempre acompanhando a média amarela, para se o preço romper, você sai da operação e embolsa seus lucros. Por exemplo, aqui teve quase rompido, mas não rompeu. Rompeu aqui. Então, se você tivesse aqui, você ia ficar nessa operação até aqui. Olhando aqui, você fala, mas não foi bom, ele podia ter vindo aqui. Mas você nunca sabe quando que... o mercado poderia ter invertido, ainda mais depois dessa grande vela aqui de compra, né? Essa vela claramente bullish. Você não sabe se o mercado não vai continuar para cá. Então, essa trade daqui até aqui poderia ser uma excelente operação. Muitos pips, centenas de pips, né? Então é isso. Próxima dica. Mais indicadores não tornam uma estratégia melhor. Isso aqui você já deve ter ouvido várias vezes pessoas falando que você não precisa de encher seu gráfico, colocar o MACD, RSI, médias móveis, linhas de tendência, Bollinger Bands, Alligator e colocar fractais e encher seu gráfico de indicadores. Isso não vai fazer que você tenha uma estratégia melhor ou seja um melhor trader. Muito pelo contrário. Isso vai te fazer ter indecisão na hora que você for entrar no mercado, porque um indicador está falando que é a hora de entrar, o outro não está. Aí você vai ficar sempre indeciso e não consegue ver o price action claramente, que o preço está fazendo, aquele padrão ali, claro que ele está fazendo essa cara, que você, muitas vezes nem precisa de indicador para saber, certo? Então é muito importante isso, mais indicadores não tornam uma estratégia melhor. Uma outra dica é para você conhecer padrões de reversão. Porque no fundo o que todo trader quer é pegar o fundo e entrar comprado quando chegar no fundo e descobrir o topo e entrar vendido.
Parece óbvio, mas como que você consegue isso? Justamente conhecendo padrões de reversão, seja padrões de candlestick, seja padrões tipo aquele triângulo ascendente que eu mostrei. Então, se você conhece os padrões de reversão, você sabe que aquele candlestick, quando você tem uma vela com um rabinho grande para baixo, um rabinho grande para cima, é um padrão de reversão. Se você vê um padrão de reversão com um rabinho grande para cima, numa linha de resistência, você já tem uma grande probabilidade desse preço descer. Não é 100%, porque nada é 100% na análise técnica e nos mercados. Mas você já consegue abrir uma operação com mais segurança. Certo? Então, estude esses padrões. E por fim, a última dica é a seguinte. A média móvel de 200 períodos, ela é importante e não deve ser ignorada, porque ela é uma média levada em consideração por grandes players do mercado que fazem o preço mover, como os hedge funds, os grandes bancos. Olha aqui, por exemplo, nesse gráfico aqui, diário do dólar ien. A nossa linha de 200, nossa média de 200 é a linha vermelha. Olha como aqui várias vezes o preço esbarra na linha amarela, esbarra na linha azul, enquanto ainda é uma tendência de baixa. Já a vermelha, isso acontece menos vezes. Olha aqui na nossa linha olha a nossa tendência de alta, olha só. O tempo inteiro, enquanto o preço está respeitando a linha de 200, o preço ainda está subindo. Vem aqui, ó, a pessoa aqui rompeu a de 50, a pessoa pode achar que está mudando a tendência, mas ele já volta a formar topos mais baixos e não rompe a linha de 200. Então essa é uma linha muito importante na análise técnica, tá? A média móvel de 200 períodos. Vale a pena você acompanhar essa linha. Até naquela primeira dica que a gente deu, de você ver a tendência macro, que você aumenta as suas probabilidades se você operar de acordo com a tendência macro. Então, vale a pena você observar isso, tá? Então é isso aí. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Esperamos que você tenha gostado. E vamos te pedir aqui mais uma vez, se você tiver gostado desse vídeo e gostado do nosso trabalho, para que você nos apoie. Como que você pode apoiar? Curtindo o vídeo aqui embaixo no próprio YouTube. E também é muito importante você visitar o nosso site. Em todos os slides, vou até voltar aqui para você ver, ó, lá embaixo na esquerda tem o forex-social.com. Todos os slides têm o nosso endereço, que é esse aí. Entra lá, visita o nosso site, conhece nossas ferramentas para traders. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.